Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Beleza, pessoal, boa noite a todos. Vamos ver aqui a galera se vai entrar. Hoje nós temos uma live aqui com o Reverendo Gabriel Aquino. Já avisei a ele que estamos entrando, então vamos, aqui está aparecendo para mim que o Instagram já está avisando os seguidores que tem uma live acontecendo, né? Então vamos ver se a galera entra. Eu estou vendo que tem gente entrando. Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, por favor, puderem dar um oi aí, dizendo que vocês estão ouvindo bem, né? Porque isso é importante. A Renata Natali. Boa noite, idealizada, violonista, boa noite. Se vocês puderem dar um retorno, dizer se estão me ouvindo bem aí, agradeço, viu? Não sei se... É que daqui a gente não sabe se tá, né? Vamos ver. Se vocês puderem sinalizar. Aí Renata falou sim, ouvindo bem, beleza. Vamos aguardar aqui o nosso querido Reverendo Gabriel Aquino chegar aqui. Deixa eu ver se consigo partilhar isso. Deixa eu ver. Enviar. Vamos ver. O áudio está ótimo. Muito bem. Muito obrigado pelo retorno aí, gente. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui a live. Vamos ver se... O que é isso aqui? Tá. Então isso aqui é outra coisa. Vamos ver se aparece aqui uma... Enviar. Já aqui. Vamos ver se aparece aqui. Aí, Reverendo Gabriel Aquino entrou. Vou chamar ele aqui. Muito bem. Saulão tá aqui também. Muito bem. Então acho que vai dar certo. Aê! Vai, meu irmão. Tudo bem, Beleza? pastor? Tudo jóia. Tem Beleza, que deixar em pé tudo aqui? bem? Oi? Tudo bem? Tem que deixar em Tudo pé, bem. né? Seria uma boa. Deixa eu só... Tem que fazer um milagre aqui, tá, irmão? Beleza. Olha pro mistério do milagre aí. Que eu vou tentar ajeitar aqui. Beleza. Mas estamos aí já. Beleza, Vamos ótimo. organizar aqui. Tá me ouvindo bem aí, pastor? Tô bem, tô com fone, com O fone, né? aqui. Show de Aí, bola. agora só uma questão de ajeitar aqui para ficar em pezinho, porque o meu tripé ele é em pé, Ah, entendi. entendeu? Então eu tenho que arrumar um jeito de aqui umas coisas. Parece, Tá. né? Só um minutinho. Não sei se deu uma travada aí. Uma adaptação. Tá ruim aí a ligação ou não? Não, ele deu uma travada, mas tô te vendo aqui. Não sei se foi aqui ou foi aí, mas acho que foi aí. Tá, peraí. Ixi, caiu. É, Aqui, ao vivo é mais legal, né? Ao vivo é sempre mais top. peraí que agora eu tô começando a ajeitar aqui. Tem que ser meio MacGyver, entendeu? Sim, Nessa sim. hora, nós temos o espírito MacGyver. Uma geração aí não sabe o que é isso. Talvez os que estão ouvindo não sabem o que é o MacGyver. Eu era bem novo ainda, mas eu me lembro do MacGyver. Então eu acho que agora vai dar certo. Se cair alguma coisa aí, E Maravilha. aí? Maravilha. Vamos lá, bênção de pastor, Deus, vamos lá. Vamos lá. Eu tô cronometrando Bora. aqui, porque que acontece? O Instagram só tem 1 hora de live, então quando tiver... Sim. O problema é que ele avisa a gente só com 30 segundos, né? Então fica aquela correria absurda, mas a gente tá aqui. Bom, para quem não conhece, né, viu, pastor, essa live vai ser... Depois é gravada, vai ser publicada lá no YouTube, tá? E aí o nosso papo aqui não fica só aqui no Instagram.
Muito bem. Mais uma vez, obrigado por senhor estar aqui. Para quem não conhece aqui o reverendo Gabriel Aquino, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Itapuã, em Santo André. É também professor no Mackenzie. Tive a honra de conhecê-lo na Funvic, que foi o 17 ou 18, que quando teve a Semana Teológica, né, eu fui lá dos convidados para poder pregar durante a Semana Teológica, foi uma bênção. E desde lá nós tivemos aí uma amizade, escrevemos um livro juntos, que é aquele livro da Reforma, né? Muito Além da Religião. Isso. Tem textos Que não nossos revisaram, lá. né? Infelizmente não revisaram. Então, faz parte. Tá bom. E o reverendo Gabriel estava numa correria absurda, né? Eu vi ele hoje envolvido em diversas lives aí, com o pessoal da igreja dele, né? E de forma Isso, minha muito esposa estava caridosa. falando. De forma muito caridosa, ele topou e honrou o compromisso de estar aqui hoje, então agradeço demais. E aí nós conversamos aí, eu tinha chamado ele para a live aí faz um tempo, né, pastor? Mas como ele é professor no Mackenzie, ele estava com uma agenda, né? O pessoal acha que a minha agenda é disputada, imagine a dele como professor lá, né? Então, É isso. não, estava puxado, né? E Tava muito assim que trabalho mesmo. Né? exato, e assim que ele conseguiu o horário, eu sou muito grato a isso, ele já respondeu, Marco, agora eu consigo, só marcar, e marcamos, e ele já está aqui conosco. Então, pastor, primeiro, obrigado de novo, e quero também que o senhor tenha todo o tempo necessário, que o senhor julgar necessário para falar do tema que nós propomos falar hoje, que é, assim, durante algum tempo nós estamos fazendo algumas lives em relação a como ser igreja na pandemia, o que a pandemia nos ensina, os desafios pós-pandemia, ou seja, nós saturamos bastante esse tema, porém, eu acredito que nós decidimos aqui juntos um tema muito sábio para a gente poder falar, porque vai responder às questões da pandemia, mas acho que principalmente bate de frente com o reflexo que muitos cristãos estão enfrentando por causa não só da pandemia, né, do isolamento, desemprego, perda de renda, né, o caos político que nós estamos, né? Então nós vamos abordar aqui na live, né, como ter fé e espiritualidade diante do caos, que é o que nós estamos enfrentando aqui, é um caos, né? Então, pastor, se apresente e tenha todo o tempo aí que o senhor julgar necessário para a gente falar sobre. Ok. Graça e paz a todos, graça e paz, Marco. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Nós nos conhecemos de fato há um tempo, quando eu estava no Vale do Paraíba, e isso foi caminhando, Deus foi conduzindo, né, a nossa relação, e esta condução tem proporcionado uma amizade. Uma das coisas que eu mais prezo, isso tem a ver com a questão da espiritualidade que eu vou falar hoje, que as nossas relações não sejam apenas eclesiásticas, né? Normalmente muito a relação do pastor para pastor tem a ver muito com a questão eclesiástica e não mais como indivíduos, como pessoa, né? Como seres humanos normais, porque nós não somos anormais. Podemos nos transformar em anormais se nós não entendermos o propósito divino para o qual fomos chamados. Então, pastorei aqui a igreja do Jardim Itapuã, então estou ali no Mackenzie lecionando, com a graça do nosso Deus, servindo ao Senhor Jesus ali. E quero falar desse tema, né? Um tema que realmente me chama a atenção. Faz há muitos anos que eu estudo sobre essa questão. E aí, quando você me convidou, eu falei, uma coisa mais prática, né? Porque senão fica muito no teologos, e aí os nossos queridos participantes da live não vão ganhar nada com isso, né? Então, é isso aí, casado, né? Minha esposa Simone, meus filhos Moisés e Gabriel. Eles têm um canal chamado Verdade em Questão. São jovens, 19, 18 anos, que estão aí unidos em trabalhar, né, alguns princípios interessantes. Até sugeri que ele te procurasse para fazer uma parceria. Claro, só chamar. Já passo meu zap para ele já. E eles têm desenvolvido um trabalho muito legal e nós temos trabalhado bem essa questão da espiritualidade, né? E aí também atuando aí em outros campos, né? Aconselhamento, academia, igreja, discipulado. E a espiritualidade tem a ver com a minha filosofia de ministério, que com discipulado. Então eu trabalho discipulado. E dentro disso eu vou trabalhar a questão da espiritualidade. Então meu foco ministerial é esse. Amém. Né? Tenho um filho também que não é do meu casamento, foi da minha fase da juventude, se chama Mateus, tem um netinho de 2 aninhos, o José Humberto, e a minha nora, a Raquel, né? Que estão lá em Uberlândia.
Certo. É isso aí, esse é o Gabriel. Esse é o reverendo Gabriel. Muito bom. Aí vai Corinthians. Ah, não, pô. Não. Eu vou cortar depois na edição do YouTube o Vai Corinthians, porque é impossível você ter espiritualidade sendo corintiano, né? Vamos lá, né? Ah, Vou meu deixar Deus eles do céu. falar, porque senão vai pegar fogo aqui. É, né? Vamos lá. Bom, você quer começar? Eu começo? Como que nós vamos? Eu não sei como que funciona. Pastor, vamos, assim, Eu, na verdade, a ideia é da gente colocar algumas questões na mesa sobre, assim, eu fico um pouco preocupado. Hoje eu tenho recebido muita mensagem de amigos meus, né, de pessoas que são próximas a mim e que estão realmente vivendo uma vida perto de um colapso emocional muito, muito severo, tá? sim. Amigos muito queridos meus, cristãos de longa data, que estão até procurando psiquiatras para tomar medicamentos, para poder conseguir ter uma vida um pouco mais equilibrada diante desse caos que nós estamos vivendo, né? Então, talvez aqui o que nós podemos fazer, que acho que essa é a proposta, é a gente colocar perguntas e juntos a gente busca uma resposta. E acho que a primeira pergunta que soa, né, para nós é como é possível um cristão viver em paz diante desse caos que nós estamos vivendo, né? O caos, ele, como eu falei, ele se manifesta desde a situação econômica do país, questões políticas, as igrejas passando por uma reconstrução de relacionamentos, porque esse isolamento afasta muitas pessoas. E os questionamentos, eles são inevitáveis e surgem, né? As pessoas perguntam onde é que está Deus, que não está vendo o nosso desespero, o nosso anseio. E há muitas pessoas que também têm um dilema de fé, porque a pessoa ela tem fé, mas ela às vezes tem que tomar um remédio para se acalmar e ela entra nesse dilema, né? Olha, mas se eu tivesse fé, eu não tomava o remédio, né? Então, são coisas que para algumas pessoas não podem estar associadas. Então, a primeira pergunta aí que eu coloco, né, já logo jogar a bomba no seu colo é essa, né? Como é que o cristão consegue lidar com tudo isso? Qual é o caminho Bom, que o cristão deveria percorrer para poder lidar com tudo isso sem entrar num colapso individual? legal. Já entendi a pergunta. Eu gosto sempre de estabelecer primeiro alguns fundamentos para nós entendermos espiritualidade, porque a espiritualidade para nós, somente no contexto aí ocidentalizado, na nossa história de formação religiosa no Brasil, ela é muito mais uma religião externa do que interna. E quando nós tratamos de espiritualidade, nós estamos falando de uma dimensão mais profunda do que apenas ser membro de uma igreja, ser batizado, os primeiros anos de conversão. E a espiritualidade, ela é anterior à religião. Então eu gosto de sempre pegar a base bíblica primeiro para construir o nosso discurso, para ajudar esse irmão, essa irmã. Primeiro o seguinte, que a espiritualidade, ela nasce quando Deus cria o homem. Quando Deus sopra o fôlego de vida nele e Deus o liga de maneira eterna. Então a eternidade, ela ecoa no coração do homem, desta humanidade, lá do Gênesis, lá no capítulo 2, né, quando Deus forma o homem, sopra, né, esse fôlego de vida, e aí existe uma conexão eterna, né, eterna no sentido porque essa questão da dimensão da espiritualidade, ela é anterior aos estabelecimentos do que nós chamamos de religião. Então o Éden não era um espaço de igreja, não era uma igreja, não era uma denominação, na realidade ali nós encontramos um relacionamento mais profundo, né? E com o passar a queda entrando, nós percebemos que esse aspecto foi se perdendo, aí nós já passando século, chegando aí na final do século XVIII, no início do século XIX, a questão do racionalismo entrando dentro da igreja, e essa questão do interior, do que está dentro de nós, que é a eternidade que ecoa no nosso coração, nós nos angustiamos porque a resposta está muito aqui no racional. A nossa construção teológica e doutrinária é mais racional, é para a cabeça, Sim, pouco para o sim. dia a dia. E quando nós chegamos nesse limite que está acontecendo, como nós fomos criados apenas a trabalhar numa religiosidade, num formato, né, que foi desenvolvido através da história, nós perdemos o sentido primeiro desta conexão, desta ligação profunda com o Criador. Isso nos angustia. E aí eu parto do princípio que nós precisamos resgatar
né, o ensino da Escritura Sagrada, por isso que eu falei do discipulado, para trabalhar a nossa relação com Deus na perspectiva do Éden. E quem fala isso de uma maneira muito, muito clara é o próprio Agostinho de Hipona, né, que vai trazer esse sentido, né, essa busca, né, para pensar na espiritualidade, eu tenho que voltar ao início e ver como a Idade Média ou os grandes homens espiritualistas trabalharam. Então, Deus liga o homem a ele, e isso é o que determina esta busca de sentido e significado. Eu procurei vários sentidos e significado. Então, a espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio dos meios e conceitos que transcendem o tangível. Veja bem que a religião ela é tangível. A espiritualidade ela transcende esse aspecto. E aí nos dá desespero, porque no palpável e tangível nós não encontramos um caminho. E Agostinho, muito bem nas suas confissões, eu acho que aí falta uma leitura de Agostinho, é justamente quando ele afirma: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então, neste momento, não há uma resposta da religiosidade para as angústias humanas, para essa construção para a mente. Por quê? Porque não vai no mais profundo do ser. Então, Deus, e Agostinho continua, será o repouso e a paz. Como nós, na sociedade contemporânea, temos uma influência do pensamento nihilista, né, desse modelo existencialista que está aí tomando conta da sociedade, causa o desespero. E aí vem uma não resposta do período do racional, do cabeça, doutrinário e tal, e aquela coisa mais interna, dentro de nós. Então, a base da verdadeira espiritualidade está na nossa plena satisfação em Deus. Quando nós, eu digo assim, quando os nossos olhos estão colocados no âmbito da terra, das coisas palpáveis, tangíveis, nós entramos em desespero, porque não tem resposta. Então, nós precisamos repensar o fato, primeiro, Deus nos ligou a Ele de maneira eterna. Enquanto nós buscarmos as soluções advindas de uma religiosidade apenas para a mente, que é o caso que nós vivemos hoje, isso nos causará desespero. Então, você se torna membro de uma igreja, você vai lá, faz a sua pública profissão de fé, né, batiza, e aí, bom, e aí? Depois, no dia seguinte, você vira a página. E aí? O que eu faço com tudo isso que é ensinado para as coisas do meu dia a dia? E isso está ligado à eternidade, ao eterno, a Deus. Então, nós não desenvolvemos uma profunda intimidade com Deus. Tanto é que o texto de Deuteronômio capítulo 6 vai falar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Jesus vai repetir isso lá em Mateus. Nós vamos nos encher de Deus, nos satisfazer em Deus, prazer em Deus, porque aí isso vai gerar em nós, de fato, uma espiritualidade. E isso não diz respeito a espaço cultico. O que acontece agora, Marco? Nós saímos do espaço religioso. Sim. E aí, aquilo que nos dava algum padrão para ficar ancorado, sumiu. Sobrou nós e Deus. E agora? Alguma espécie de segurança, né? Sumiu. É uma muleta, né? Sim. Então, a sacralização do lugar, né? Toda aquela... Eu não estou falando que isso não seja a bênção. Né? Eu creio que Deus estabeleceu. Mas você percebe que no decorrer dos anos, o que acontece? As pessoas estão mais religiosas e menos espirituais. Elas estão mais envolvidas na forma do que no conteúdo do Evangelho. E o conteúdo do Evangelho é muito claro. A minha satisfação é em Deus. Então eu queria, primeiro, para responder isso, o que eu respondo para essa pessoa? Primeiro, Deus. Você precisa de colocar-se diante desse Deus como aquilo que te satisfaz plenamente. Porque se algo externo a Ele, como a sociedade faz, você tem procurado dentro da própria comunidade cristã, você continuará vazio, porque tudo é passageiro.
Acho que o Bauman vai falar sobre a questão da modernidade líquida. Então, essa religiosidade, até a religiosidade contemporânea, ela é vazia, porque Sim, ela sim. passou essa forma. Então, o que primeiro eu diria que nós temos que resgatar o entendimento de que nós, como Agostinho disse, o nosso vazio existencial agora, que é existencial, essa falta, esse desespero, primeiro está em que nós precisamos tirar essa roupa da religiosidade e abrir o nosso coração para Deus e buscar um reencontro, né, mais profundo, mais detalhado. Agora, com o Covid-19, a pandemia, as pessoas estão tendo que ficar quietos. E aí, como viviam naquela sangria louca, né, de Aquele vida com looping, né? vida, Sim, e aí começa a pirar literalmente. Por quê? sim. Porque você não dava conta de que a espiritualidade, que é a essência da vida com Deus, ela era uma casquinha de ovo. Quebrou. E agora eu não sei o que eu faço. E nós, líderes, nós deveríamos ter ensinado assim. As pessoas terem satisfação em Deus. Então, a verdadeira espiritualidade, né, o Franz Schaeffer fala sobre isso, não significa apenas que nascemos de novo, que é o que acontece nos nossos modelos de igreja, né? É Sim. muito mais do que isso. Ela é contínua e progressiva. Ela é muito mais que um desejo de se livrar dos tabus estabelecidos do não pode ou aquilo, o desejo de viver uma vida talvez light aí, né? Romper com estruturas, né? Por quê? Porque o nosso desejo precisa ser de uma vida mais profunda, de uma espiritualidade, de uma não religiosidade. E isso passa pelo que eu chamo do discipulado, andar com Cristo. Aí Thomas de Kempis, né? Sim. Uma leitura sobre a imitação de Cristo. Inclusive, o professor Jonas Madureira, pastor, ele escreveu um livro sobre isso, né? A teoria mimética. E isso nos leva a entender a questão da imitação de Cristo. Nós só vamos nos encontrar humanos no Cristo humano, na figura humana Exato. de Cristo Jesus. E eu Sim. creio que isso está faltando para nós, porque a nossa religiosidade ela é uma máscara, ela é uma capa. E agora ela caiu. E agora, o que eu faço com isso? É onde acontece essa fragilidade, porque ela não é sustentável. Ela é muito mecânica, muito burocrática. Não é do coração do salmista que diz para a alma, minha alma está angustiada, eu estou com raiva, com ódio, eu tenho ódio consumado, né? De abrir o Uhum. coração, porque nós temos toda uma estrutura, né? Então, para iniciar, eu queria deixar isso aí, que a espiritualidade ela é anterior à estrutura religiosa. A espiritualidade ela é anterior. Então, quando Deus sopra o fôlego de vida, ele nos liga. E se nós não entendermos isso, esta conexão com ele, essa ligação eterna, dificilmente nós vamos conseguir aprofundar um pouco mais isso. Tem mais coisa aqui, mas eu deixo você aí. Não sei Não, se eu respondi. maravilha. Primeiro aí, obrigado pela ótima resposta, foi uma aula aqui para nós. Mas eu acho que esse paradigma as pessoas ainda talvez não tenham discernido, né? Só corroborando a tua Sim, sim, exposição, sim. a ideia de espiritualidade com conversão, de discernir que são caminhos distintos, né? Foi exatamente o que você disse. A pessoa está lá, vai para a igreja, faz a confissão de fé, batismo, maravilha. O quanto isso reverbera na prática, que é o que acho que é a grande falha. E se tem algo que tudo isso nos ensina, é justamente isso, o looping que as pessoas estavam, correndo, Sim, trabalhando. Então, é muito claro que a espiritualidade foi deixada de lado, no sentido de sim, sim. espiritualidade no sentido estrito, né? E agora em que houve essa pausa de tudo, é que a coisa veio à tona. É que as Sim. pessoas começaram a perceber o que é que estou fazendo da minha vida, quanto tempo estou perdendo, o que estou fazendo e o que eu deveria estar fazendo, não estou, e etc. Né? Muito bem. Aí, pastor, mais uma bomba aí para o senhor que respondeu muito bem. Quais são os caminhos? Então, né, a questão já ficou clara, a questão da espiritualidade, de ter mais de Deus, de encontrar a pessoa de Jesus, de nos encontrarmos, né, no Jesus humano, porque também somos seres humanos. Qual é o caminho de retorno
para este fim. Porque o que acontece? As pessoas, ainda, por mais que estão ainda paradas por conta de tudo que está acontecendo, gradativamente algumas rotinas estão retomando, né? Então, Sim. qual é o caminho para que não sejamos mais do mesmo? Tomamos um choque, paramos, discernimos isso tudo, a nossa falsa espiritualidade era frágil e caiu por terra porque não se sustenta nesse momento aí de pausa, e estamos saindo gradativamente da pausa. Como não se perder disso de novo? Né? Como retomar a este caminho de espiritualidade? Como a gente pode, como cristãos, como nós podemos, como cristãos, voltar a ter a rotina que nós tínhamos sem deixar a espiritualidade de lado? Acho que essa é uma pergunta boa para a gente poder meditar aí. Bom, para mim o primeiro caminho é a consciência da nossa limitação. Eu acho que nós temos que primeiro entender a consciência de que somos limitados, né, que nós precisamos desta dependência, porque mesmo sendo religiosos, aí, frequentadores de alguma comunidade cristã, nós estávamos no controle da nossa vida. E a pandemia fez o quê? Tirou-nos o controle das nossas mãos. Né? E aí isso nós devemos nos voltar. Então uma releitura dos evangelhos talvez nos auxilie sobre isso. Talvez no evangelho de João, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e aí aquele diálogo vai transcorrendo, tal, daqui a pouco a mulher fala, olha, nós temos um templo aqui, né? Aqui é o lugar, né? Onde nós devemos adorar, a sacralização do espaço. Certo. Aí Jesus fala, nem Jerusalém, os que os judeus defendiam do templo, e nem Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele vai retomar para nós essa questão da profundidade da nossa leitura a partir do que Cristo quis dizer para ela ali. E ela vai dizer, olha, se eu te der a água que eu tenho, a morte não fará mais parte da sua vida. Vai fluir vida. Aí a ideia de fluir ali é justamente o que nós ansiamos agora, né? Que ainda nós vivemos uma estagnação espiritual no século XX, final do século XX, século XXI. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repensar a minha agenda. E eu sempre trabalho com discipulado em cima de rotina, uma rotina para a vida. Eu preciso ter um momento, eu e Deus. Isso você tem que colocar na sua agenda. Então, se você fala de uma solução, é essa. Senhor, eu quero ter um momento com o Senhor. Até como pastor, nós temos que fazer esse exercício por dominar a Escritura, dominar teologia. Não é muito prático a gente abrir a Bíblia e interpretar e acabou. Mas isso não é espiritualidade. Isso pode ser uma religiosidade. Até por uma questão de trabalho, né? Porque nós temos que fazer isso. Então, da mesma maneira... Ego, né? Como muitos, né? Coloca como ego, isso. Exato, sim. A pergunta é, quem sou eu diante de Deus? Então, eu creio que estabelecer um tempo com Deus para ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra, que é o exercício da devotio, né? Moderna, das reflexões dos pais do deserto, ou seja, o refletir, porque nós não meditamos. No mundo do looping, como você colocou, nós não temos tempo para pensar. A pós-modernidade não permite isso, tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ter, né? Você só tem 1 hora para live, acabou, é 1 hora. Então nós não temos tempo para meditar. Eu poderia pegar um texto, eu peguei aqui 3 personagens. Noé, Jó, Daniel e seus amigos. Peguei as 3 histórias. Nas 3 histórias, no caos, eles estão adorando. No caos, eles estão exercendo a sua fé. Por quê? Porque seu desejo, sua vontade está centrada nele. Então, a primeira coisa que eu digo para você que está nos assistindo, estabeleça um tempo com Deus, a sós com Ele, no caos. Porque Noé estava no caos, ficou 8, 9 meses, 10 meses praticamente dentro da arca. Gente, aquilo ali estava fedido. Né? Tinha animal dentro da arca, devia ser uma loucura aquele negócio lá dentro. Né? A gente não tem noção, porque não estava na arca, ainda bem, que senão não estava aqui. Né? Pois é. Mas você tem que pensar aquilo ali, devia ser uma loucura. Sim. A mulher reclamando, os filhos, todo mundo, né? Os animais, aquela coisa toda. Foi loucura. Foi caos. Eu olho para a vida de Jó, é um caos, gente. E esse cara vai adorando, chega uma hora que ele expõe, ele diz, olha, ele vai expor o coração, e aí no final ele fala, Deus, eu te conhecia só religiosamente, agora eu conheci de fato.
Então o Sim, caos ele é bom porque sim. ele tira de nós as amarras e nos coloca diante de Deus. Só que eu tenho que aproveitar esse momento e iniciar agora, antes do término desse período, né? Você que está voltando, estabelecer um tempo com Deus, um tempo com a palavra ali aberta. Senhor, fala comigo. E não fica virando página, não. Senhor, fala comigo. E vai buscando o Senhor, o Espírito Santo, vai enchendo meu coração. Um aprofundar, que é o conceito judaico-cristão, de meditar na palavra, a ponto dela transformar. Isso faziam os puritanos. Eles meditavam 20, 30 vezes no mesmo texto antes de pregar. Os grandes puritanos, John Owen e outros mais aí. Quer dizer, se nós, como cristãos, nós vamos para tirar o relógio de perto, tirar o celular de perto, desconectar do mundo e conectar-se em Deus, porque, como disse Agostinho, é ali que eu vou me encontrar. É ali que nós vamos nos achar. Isso chama-se espiritualidade. É o meu reencontro, né, onde eu tenho sentido de vida. Eu não vou encontrar sentido de vida fora disso. A religião não dá sentido de vida. Doutrinariamente, só doutrina não dá sentido. O que dá sentido é essa praticidade do meu relacionamento íntimo com Deus, que sim, vai me levar para dentro da Escritura e aprofundar este sentimento profundo, né, de um suprir real, porque em Deus nós somos plenos através da palavra. Então, eu diria que o primeiro passo é esse. O segundo passo, desenvolver vida de oração. Nossa sociedade, as pessoas não oram, inclusive os pastores. Muitos pastores não têm vida de oração. Desculpe aí, se tiver algum aí, pode brigar comigo, não tem problema. Mas Não, nós é precisamos real, é verdade. desenvolver uma comunhão com Deus. Não tem como. O mundo está doente, a igreja está doente. Então nós precisamos desenvolver esta intimidade com Deus na vida de oração. Calvino escreve grandemente sobre isso nas Institutas. Né? E ele vai falar que a piedade sem uma vida de oração é oca, é pedra, é rocha. Então nós precisamos resgatar a vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para um monte de coisa. Mas você não tem tempo com Deus. E aí o que vai acontecer, Marco? Vai dar o que você está me falando. A pessoa vai ter angústia, ela vai ter... Porque ela não tem uma base sólida. Então nós temos aí a questão do tempo com Deus, da busca da oração e o outro. E aí vem o que eu quero colocar sobre o grande mandamento. Então, Deus sobre todas as coisas, satisfação em Deus, e agora essa satisfação gera o outro. Então, eu tenho que outrar, eu preciso fazer algo para o outro. Né? Foi isso que Jesus fez. Né? O amor a Deus levou a vir e morrer por nós. E nós temos uma sociedade muito egoísta, muito hedonista, muito... E aí, o que vai dar? Não preenche e entra em colapso. Entra em angústia. Porque eu não consigo conceber lá quando Deus cria Adão e Eva, que ele diz, ó, cultivai e guardai a terra, multiplicai, é relacionamento. Então nós temos uma sociedade muito superficial. Nós não temos mais o olho no olho. Nós temos aqui escondidos, né? O Bauman vai falar sobre isso, né? Que eu faço centenas de amigos aqui, mas eu não consigo olhar na pessoa, sentir a pessoa. Né? Nós sentimos agora na pandemia o quanto ele faz bem, tá próximo, abraça. Que saudade de abraçar, né? Que saudade de conversar. Sim. Então, isso nós precisamos ter também. Então, Deus, minha satisfação nele, meu desejo de estar num processo de comunhão constante com ele, mas também eu tenho que dar algo. É um princípio que Jesus dá, é dando que se recebe. Então, quando eu fico muito voltado para dentro, e aí eu falo, a minha crítica às vezes no sentido de igreja todas as nossas programações são para dentro. Nós não temos programações como Jesus tinha na sua agenda. Ele estava em volta do templo, ou nos lugares piores, como o Poço de Betesda, ou andando, ou passeando na rua, vendo um publicano. Então, a igreja ela precisa ser sal e luz. E você não consegue desenvolver uma espiritualidade quando você tem uma programação, uma agenda e todo desenvolvimento e planejamento de igreja para dentro. Sim, para entretenimento, né? Para tudo. Falei. Olha, é assim, no resumo, pastor, eu posso dizer que a maioria das respostas que tenho dado, elas são sobre
são respostas óbvias. E se tem algo que eu tenho aprendido agora nesse período, é que o óbvio precisa ser dito e dito ciclicamente, né? A volta e meia a gente vem e diz o óbvio. Sim. Porque qual é a resposta básica que eu tenho dado? A oração, a adoração, as disciplinas espirituais, né? A meditação. E é muito claro que essa administração de tempo, ao qual o senhor bem citou aqui, parece assim que tem tomado uma proporção tão grande na vida das pessoas, porque é fato, esses dias eu conversei com um amigo que estava num cenário desse, aí eu perguntei a ele, para ele olhar dentro do Facebook, tem um contador de tempo lá. Ele tomou um susto, ele falou que estava conectado 8 horas por dia no Facebook, o cara não percebe. Caramba, não percebe. 8 horas, né? É E muita aí ele coisa. vem dizer, aí foi como amigo, né, evidentemente, ele veio falar que ele não conseguia arrumar 10 minutos de calmaria para fazer uma oração. Eu falei, cara, alguma coisa está errada aí, né? Falta essa priorização, falta entender o quão importante né, a questão desse tempo de qualidade, né, diante de Deus, Sim. né? E sim, sem dúvida, parece que é muito triste dizer isso, mas assim, parece que a igreja esqueceu do básico, porque a oração é uma coisa básica na vida dos cristãos. Olha, o próprio Senhor Jesus, né? Esses dias eu estava tentando me lembrar quem foi que disse, mas eu vi uma frase que faz todo sentido, né? Que não havia ninguém mais ocupado do que Jesus aqui neste mundo. E volta e meia nós lemos no texto dos evangelhos que ele estava se retirando para orar. Jesus ia passar um tempo em oração, né? Assim, parece que quando nós dizemos que somos cristãos, mas não temos esse tipo de atitude, alguma coisa está errada, né? Sim, E sim. obviamente que tem a ver com esse nosso relacionamento e com nosso relacionamento para com Deus, evidentemente, mas nesse senso de priorizar a espiritualidade na nossa vida, mas relacional, né? O resumo, né? Quem somos nós diante de Deus? Essa acho que é Sim. a grande resposta a tudo, né? E aí, já pegando o gancho aqui já, pastor, para a gente ir para uma terceira pergunta, é assim, pegando um pouco do que eu falei, né? Ciclicamente nós temos que voltar aí dizer que os cristãos precisam orar, volta e meia temos que vir e relembrar que os cristãos precisam ter um tempo de meditação da palavra, volta e meia precisamos pedir que os cristãos voltem aos marcos do Evangelho. Muito bem. Desse cenário todo, né? Quem são os responsáveis para que não fique claro na formação dos cristãos o que isso é necessário, né? Mais diretamente falando, né? Onde os pastores estão falhando nessa questão de ensinar ao seu povo, aquele povo ao qual Deus confiou, para que, né, seja ovelha de um rebanho, para ensinar esse povo a como lidar com isso, né? Onde está a grande falha e essas necessidades cíclicas de retomarmos esse assunto? Me diga, assim, na tua percepção, né? Onde que tem que ser revisto, revisado, melhorado, e onde é que os pastores têm que atacar, né? Com mais força. Eu já presumo até que o senhor vai falar um pouco do discipulado, mas intensificar o discipulado. Não, porque é real, né? Intensificar desse Tem como. discipulado na vida das pessoas. Deixa eu começar então aí. Primeiro, nós temos que fazer a nossa meia-culpa por ter entrado no sistema, né? Sim, De corrido e não parado para pensar sobre a nossa vida pessoal. Antes de eu falar de discipulado, eu preciso ser discipulado. Então, sim. eu preciso entender como líder, né? Como ministro, como servo do Senhor, que eu preciso cuidar da minha pessoa. Então, eu não tenho como passar nada para frente ou formar alguém e preparar alguém para esse mundo cíclico, né? Que vira e mexe, nós entramos numa crise Uhum. mundial de proporção global, sem primeiro também não ter este encontro, né? Onde Deus transforme o meu coração. E eu preciso entender que na posição de líder, antes dela, eu sou uma ovelha de Jesus. E eu preciso me Amém. posicionar como isso, não adotar um sistema de super-homem, né? De autossuficiência. A minha esposa, Simone, ela é psicóloga, ela sempre fala, olha, toma cuidado, porque você precisa cuidar de você. Sim. Então, e para nós, pastores e líderes,
E a gente percebe isso que a maioria, as mulheres é muito tranquilo trabalhar a espiritualidade. A melhor coisa, grupo para trabalhar a espiritualidade é a mulher, porque ela se entrega de fato aí, ela bebe isso, ela tem esse anseio. Mas os homens têm uma dificuldade muito grande, porque eles se julgam autossuficientes. E isso passa dentro de nós. Até essa autonomia sutil como líderes de dominar um texto bíblico, de fazer aquela oração basicão, né? Mas nós podemos olhar como que nós estamos diante de Deus. E quando nós nos colocamos na posição de ovelha, eu creio que é o primeiro caminho. Nós precisamos ser pastoreados. Precisamos ser pastoreados. Conversamos sobre isso. Eu preciso ser pastoreado. Várias vezes. Sim. Né? Os meus amigos, né? O nosso universo de liderança é um universo muito difícil, porque o pastor é orgulhoso. Ele não admite que ele tem fraquezas pessoais, que ele precisa de ajuda. Então, por isso que eu falei do discípulo, eu preciso de alguém. A ideia do dar ao outro, né? Eu preciso que alguém se doe e fale, não, vou cuidar do Gabriel. Então, eu não consigo fazer isso de maneira excelente na hora do discipulado se eu primeiro não passo por esse espelho, que é o esvaziamento do meu eu. Isso é difícil, admitir que você não é tão forte assim, que você tem fragilidades, que você é pecador, né, que você precisa falar para alguém, se confessar com alguém, para que alguém te ajude, alguém te oriente. Então, nós temos essa dificuldade. Então, a primeira coisa do líder é essa. A maioria dos líderes, eles são autossuficientes. Estou falando líder como eu sou líder. Nós vivemos nessa bolha do poder, né? Nós precisamos ter nossas fragilidades. Segundo, também viver, antes de falar para o outro, viver essa busca, esse tempo da ministração do Espírito Santo à luz da palavra, da oração, esse tempo com Deus. O que faziam os grandes espiritualistas, os grandes líderes, né? Que nós citamos, citei aqui Calvino, citei Agostinho, Francis Schaeffer, que é justamente o resgate, né? James Houston, é o resgate dessa necessidade. A eternidade ecoa, né? Ela ecoa sobre mim. Ela está aqui dentro. Mas eu não dou vazão para que isso venha. Eu falo que essa voz que ecoa, ela vai espantar. Eu falo, os grandes fantasmas do pecado que estão dentro de mim. Amém. Então eu preciso entender isso. Sim. E aí sim, eu posso aí pegar um grupo menor e investir o meu tempo, como Jesus fez, e andar com as pessoas saberem que o Gabriel é falho, que o Gabriel tem erros, mas que o Gabriel aprendeu a ser dependente de Deus na espiritualidade. Então, eu tenho 2 grupos de discipulado. Então, nós nos reunimos na terça e no sábado. É um grupo pequenininho, não é um grupo grande. Como nós estamos aí nessa roda viva de crescimento de igreja que afetou e fica preocupado com muita coisa, né, eclesiástica, aí nós não vamos desenvolver. Aí nós chamamos de nanicos espirituais. Tem todo sentido. Espirituais, entendeu? Então nós vivemos uma superficialidade. Eu creio sim que para uma mudança, nós líderes precisamos mudar. Ou então Deus vai fazer o que fez na história dos avivamentos. Ele vai pegar um grupo de pessoas, vai agir na vida das pessoas, as pessoas vão dar base mesmo e vão vir com tudo. E isso é bom o que aconteceu. Mas eu creio que aí, vou entrar com o discipulado, ele vai nos ajudar justamente a tirar essa capa aí da religiosidade e expor uma realidade. Hoje pela manhã eu dei o discipulado. Eu falei sobre a questão do templo do Espírito Santo. Isso foi uma colocação minha, que muitas vezes parece que nós carregamos um certo gnosticismo, porque nós falamos do templo do Espírito Santo somente como alma, o espírito, o coração, mas não entendemos que o templo do Espírito Santo é a dimensão física também, porque Jesus também veio resgatar o aspecto físico. Então nós não temos uma teologia do corpo, nós não temos uma espiritualidade do corpo. E aí nós só internalizamos o conceito espírito, 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 e esquecemos que Jesus veio salvar todo o homem, todas as dimensões, inclusive a física. E aí nós não temos uma prática em relação ao nosso corpo, né? O cuidado com o templo do Espírito Santo, porque nós focamos templo numa dimensão muitas vezes parecendo meio gnóstica e tal, aquela coisa toda, né? Então nós precisamos repensar o nosso modo de vida. Exatamente. Modo de vida, né? Essa palavra, então isso eu tenho compartilhado com os meus queridos irmãos que estão sendo discipulados, né? Então assim, eu creio que a liderança precisa repensar
sair dessa roda viva, de correria, de ter que fazer tudo. Nós precisamos compartilhar o ministério pastoral. Eu creio muito no discipulado como compartilhamento do ministério pastoral, ensinar os membros a cuidar de ovelhas, a gerar ovelha, sair da posição de senhor absoluto, né, que é o modelo que nós temos hoje. Nós somos pastores chamados, vocacionados, mas nós somos parte do corpo, nós não somos o corpo. E o corpo precisa estar atuante, ativo. E eu preciso ensinar as pessoas a serem ativas como corpo, pastorearem, cuidarem, zelarem. Então, para mim, o conceito de discipulado encaixa nessa formação da espiritualidade. Maravilha, pastor. Olha, temos aí mais 10 minutos. Se o senhor quiser fazer já algumas considerações finais aí, explanar mais alguma questão, porque, é como eu falei, aqui no Instagram o problema é esse. Quando falta 30 segundos é que ele avisa, né? Então nós temos mais 10 minutos. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final aí, pode... Eu quero colocar algo que ficou faltando sobre o conceito da gratidão. Você vai olhar Efésios 5, né? Nenhuma conversação torpe, nem palavras, nem chocarrices, coisas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Isso se repete em Efésios, Romanos, Filipenses. Se a nossa vida, se nós, como estamos insatisfeitos no relacionamento com Deus, isso gera ingratidão. E a ingratidão é rebeldia. Então a nossa vida toda, né, quando Paulo fala sobre todas as coisas cooperam, né, em tudo, né, apontando para esse relacionamento, nós precisamos ser agradecidos a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. E ali o tudo plerou qualquer coisa na nossa vida. Não é porque morreu, sou grato, não é isso, Senhor. Eu sei que isso não é nada, porque o Senhor já venceu a morte. Né? Eu preciso do consolo, mas eu sou grato, porque eu não sou merecedor de nada. Então, esse aspecto da ingratidão pode proporcionar em nós amargura, sofrimento. Então, o salmista fala sobre isso, apresentai-vos ao Senhor com ações de graças, né? Então, a gratidão é a resposta deste relacionamento íntimo com Deus. Nós agradecemos muito pouco a Deus. Nós não agradecemos as mínimas coisas da vida, né? Às vezes até no processo de dor, por isso que eu citei o Jó, né? O Jó, em vez dele blasfemar, ele vai ser grato a Deus. Ele vai considerar que ele não merece nada. Aliás, o que nós temos, tudo, é dádiva do Senhor. Então, o aspecto da gratidão, minha esposa estava fazendo uma live agora há pouco, falando justamente sobre isso, da gentileza, do tratamento. Nós não sabemos dizer obrigado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu falo para o pessoal, Senhor, obrigado pela inteligência que desse aos homens, para que esse momento da live, nós estamos aqui como igreja, nos vendo, compartilhando. Senhor, muito obrigado, abençoe esses homens que da tecnologia, né? Aí eu falo do mandato social, que Deus está abençoando, dando inteligência. Senhor, muito obrigado, porque apesar de não estarmos no espaço físico, a igreja está aí. Né? A igreja tem sido uma das instituições mais ativas no uso das mídias sociais, falando de Jesus. Eu falo que isso é um caminho de avivamento. Então nós precisamos agradecer a Deus. Você que está nos ouvindo, agradeça a Deus por esse canal, por esse momento, né? O nosso irmão, né? O evangelho inegociável, trazendo boa palavra. Senhor, muito obrigado. Aprenda a agradecer, querido. Para de reclamar da vida. Para com o negócio tadinho do dozinho, né? Seja resiliente como Daniel e seus amigos, que diante da pressão da morte, ali diante da morte, eles não se dobraram, foram firmes na fé. Isso tem a ver com satisfação em Deus. Foi o que os amigos disseram. Rei, sabe o seguinte, se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer. Se nós tivermos que viver, nós vamos viver. Se Deus quiser nos livrar, mas nós não vamos nos curvar aos ditames seu e com o dedo em início. Então, na nossa vida espiritual, querido irmão e irmã que está aí, seja firme, tenha satisfação em Deus. Eu sei que é difícil, o isolamento está difícil, eu também tenho dia que eu estou aqui marado, que eu estou angustiado, eu falo assim, mano, eu vou sair lá fora, não aguento mais.
eu vou pegar o carro, vou dar uma volta. Sai, dá uma volta e vai conversando com Deus. Deus, E aí você vai ver, obrigado, Senhor, porque pelo menos o Senhor me dá até para me sair, eu consigo. Né? Então, que a gente possa ser grato. Eu queria deixar esse aspecto. A gratidão é uma marca fundamental da espiritualidade, a gratidão a Deus. E as 3 coisas que eu coloco: Deus, satisfação nele, prazer em Deus, o outro, né? Eu preciso exercitar o que Jesus exercitou fora das 4 paredes. E Deus derrubou o templo literalmente na pandemia. Acabou, ninguém mais vai para o templo. Pronto, zerei a conta. Anos 70 se repete em 2021. Né? E diz assim, então lá fora tem muita miséria, tem muitos miseráveis, muitas pessoas que precisam de um olhar de Betesda. E a igreja é você e sou eu que nós temos que fazer o olhar de Cristo em Betesda, olhar a miséria humana e levar a boa notícia. Isso é se dar, se doar, né? Se entregar, ajudar as pessoas. Entendeu? Isso seria as minhas considerações finais aí. Amém. Pastor, olha, quero te agradecer porque eu realmente estou aqui, coração agradecido por esse tempo, né? Pelo tanto de mensagens que já recebi aqui, provavelmente eu vou ter que pedir depois aí um tempo na sua agenda de novo para a gente fazer mais uma live aí, porque enquanto estava acontecendo aqui, né, eu tô com o Note ligado aqui, um monte de gente já falando, chama de novo, então depois a gente conversa aí de uma próxima data aí, mas assim, queria agradecer demais a tua disposição. Foi o que eu comentei no começo da live, né? Eu vi pelas mídias aí que o senhor estava corridaço durante o dia, fazendo N reuniões e mesmo assim está conosco aqui. Muito obrigado. E assim, só corroborando, né? Não quero pregar em cima do que o senhor pregou de jeito nenhum, que nem precisa, mas a bênção da gratidão é, por exemplo, todas as lives que a gente faz, a gente coloca depois, por exemplo, no YouTube, né? Acaba tendo mais visualizações lá do que aqui, por exemplo. Então a mensagem está sendo levada, né? Nós temos aí, essa missão está sendo cumprida, e eu creio que esse caminho da espiritualidade é de fato a resposta que todos nós temos que dar para essa saída desse isolamento e sermos guardiões disso, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, como o senhor bem colocou. Eu me lembro que de uns 4 anos para cá, eu emagreci 30 quilos pensando muito nisso, porque tenho um filho, não quero morrer mais cedo por causa disso. Sim. Então, tem tudo a ver com cuidado. O templo do Espírito Santo, claro, com a nossa vida espiritual, a nossa parte de dentro, mas associar isso à nossa vida também. Enfim, foi uma riquíssima live, uma ótima lição. Agradeço profundamente aí mais uma vez seu tempo, sua disposição. E em breve nós nos falamos para fazer mais uma live aí. Amém. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu tenho um prazer mesmo em servir. Eu gosto de servir o reino. E o reino está do lado de fora. E muitas pessoas aí, a gente quer compartilhar sim as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus abençoe aí o Evangelho Negociável. Continuaremos aí servindo a vocês, irmãos, porque isso faz parte da espiritualidade. Então eu tenho que te servir para que eu possa realmente desenvolver a minha espiritualidade. Deus abençoe. Amém. Valeu, pastor. Gente, obrigado a todos que passaram aqui e assistiram. A gente se vê na próxima. Até mais. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.